Uma ótima tarde a todos, está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Você acompanha o Agricultura BR, o canal do boi, pelas parabólicas em todo o Brasil, pelo portal sba1.com, pelo Facebook, pelo YouTube. Você acompanha também na Claro TV, Net TV, no canal 690 e 190, também na Neo TV em todo o Brasil e Paraguai. E a partir deste momento, a Agricultura BR também é transmitido em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui conosco. E eu começo o programa de hoje falando a respeito dos fatores ligados à China e também ao que vem dando respeito às questões norte-americanas. Isso porque o Donald Trump, através da sua página no Twitter, presidente norte-americano, neste último domingo, ele falou que vai realizar uma compra de produtos agropecuários para equilibrar as questões e também aliviar os fatores de crise ligados ao coronavírus nos Estados Unidos. Estados Unidos passam por uma situação bastante grave. O coronavírus é de fato grave, tanto sobre o aspecto da saúde das pessoas, quanto também da saúde econômica. Por lá, o desemprego já ultrapassa a marca de 20 milhões e meio de pessoas que acionaram, pelo menos, o seguro-desemprego. Só que o Donald Trump ele não foi claro se esses 3 bilhões de dólares em compra de produtos agro, aí são carnes, são produtos aí que serão comprados além dos grãos, etc. Ele não deixou claro se isso faz parte daquele pacote, né, que já é montado de ajuda para os produtores rurais norte-americanos ou se isso se trata de um outro fator. A agência Reuters tentou contato com a Casa Branca, só que até agora não teve esse esclarecimento sobre quais 3 bilhões de dólares serão utilizados. E a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, informou que a China passou a aceitar, e agora num volume muito maior, os certificados fitossanitários aqui do Brasil, para a soja e também para o algodão. Até o início da última semana, 5 portos chineses, que não vou citar o nome, porque aí são os nomes mais complicados, também não veio ao caso, mas 5 portos chineses, eles já estavam aceitando. A partir desta semana, nós vamos ter aí 7 novos portos na China, totalizando agora 12 que passam a aceitar a certificação eletrônica. Isso ocorre para evitar contaminações e que o coronavírus não tenha aquele contato humano para ter esses certificados. Já vem funcionando e, de acordo com a ANEC, vem funcionando com qualidade, funcionando muito bem, garantindo tanto a entrega por parte das tradings, quanto também dos importadores chineses. Olha, como o Donald Trump anunciou compra de produtos agropecuários, trazendo um equilíbrio, algum tipo de equilíbrio dentro dos Estados Unidos, com os 3 bilhões de dólares, isso fez com que tivesse uma animação, uma situação um pouco melhor em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago. É o que eu mostro agora. Você acompanha comigo aqui na tela, você tem aqui a posição de julho, negociada a 8 dólares 56 centes mais 6 o bushel. Agosto, 8 dólares 57 centes mais 6. Setembro, 8,57 e novembro, 8 dólares 60 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com a soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, a soja segue totalmente ali
fora, né, sem tanta influência assim, desatrelada da soja de Chicago, a palavra que eu estava buscando, mas desatrelada da soja negociada em Chicago e muito de acordo com o dólar. E o dólar comercial hoje vem subindo, vem recuperando boa parte da queda que registrou na sexta-feira. Você tem aqui o dólar agora com 1,12% de alta a R$ 5,80 mais 4 são os negócios que nós temos agora com o dólar comercial aqui no Brasil. Bom, a última semana ela foi marcada após os efeitos da queda na taxa de juros aqui no Brasil. O Comitê de Política Monetária Nacional tinha feito esse recuo. Quinta-feira teve queda para índice aqui no Brasil e depois alguma recuperação. Há pouco, os negócios vinham acima de 80 mil pontos, enquanto o dólar, como eu mostrei, segue em elevação. Para falar sobre o mercado financeiro e como que ele impacta no agronegócio, eu converso agora com Sara Kirchhoff. Boa tarde, Sara. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, fazendo uma recapitulação aí dos fatos, né? Na semana passada, a gente teve 2 dias de recordes históricos para o dólar na comparação com o real, acima de R$ 5,80. E na sexta-feira, como você bem colocou, a moeda norte-americana teve uma queda na comparação com a nossa moeda. Mas apesar da queda registrada na sexta-feira, no acumulado das 5 sessões da semana, o dólar teve uma alta de 5,5% e também, evidentemente, subiu durante o mês, né, fazendo esse balanço aí, chegando então com um avanço no ano de mais de 43% na comparação com o real brasileiro. E a cotação recorde foi registrada na última quinta-feira, então, em R$ 5,84 para o dólar. E nesse momento a moeda norte-americana tem uma alta, está em 1,12% a valorização do dólar, e a moeda norte-americana está em R$ 5,80, em alta, mas abaixo desse patamar recorde que a gente viu na última semana, sempre ressaltando que a gente fala do dólar comercial, o dólar turismo evidentemente tem um valor mais elevado. Enquanto isso, o índice Bovespa, você comentou também, né, ele estava em queda na manhã de hoje, mas acima do patamar dos 80 mil pontos, e agora ele está abaixo desse patamar, com uma queda um pouco acima de meio ponto percentual, aos 79.632 pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que também acompanha as bolsas lá fora. Hoje a gente viu as bolsas asiáticas em queda, bolsas nos Estados Unidos, Wall Street também em queda, por receios aí de uma segunda onda de contaminação em relação ao coronavírus, novo caso em Wuhan, né, que foi o epicentro no início do coronavírus. Então isso acaba deixando o mercado financeiro tenso mais uma vez nesse início de semana, trazendo aquele movimento de aversão ao risco, que é o oposto, né, momento que as moedas de países emergentes acabam se beneficiando. Hoje o movimento, portanto, é o contrário. Principais bolsas, então, internacionais em queda. Hoje o preço do barril do petróleo também em queda, e isso impacta, evidentemente, nos papéis da Petrobras aqui no Brasil. E essas novas infecções aí são apontadas hoje como principal motivo dessa tensão no mercado financeiro aqui e lá fora. A alta do dólar nos últimos dias ela ocorre, então, por causa desse desconforto que existe em torno do coronavírus. Aqui no Brasil também você citou muito bem, né, a questão dos juros, que a gente teve o corte na taxa básica de juros na semana passada. Claro, isso era esperado por todo o mercado, mas o corte acabou ficando um pouco acima do esperado, e é também uma forma de incentivar a economia no Brasil, só que ao mesmo tempo que serve de incentivo para a economia e para o consumo, porque a taxa Selic ela serve de referência para várias outras taxas, ela acaba deixando o dinheiro aqui no Brasil menos atrativo para os investidores lá fora. Os investimentos aqui no Brasil ficam menos atrativos e isso acaba trazendo também esse efeito mais negativo aqui para o mercado financeiro. Também nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, ele a parte do projeto de auxílio aos estados, aprovada pelo Congresso, falou também sobre a questão do reajuste salarial para os servidores públicos, né, acompanhando o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, para proibir os ajustes nos salários dos funcionários públicos no prazo de 18 meses, pelo menos, também como uma medida para tentar segurar o dinheiro por aqui. Também ressaltamos que o Banco Central pediu para que o Tesouro Direto fizesse impressão de mais notas de dinheiro, isso também está acontecendo lá fora, para pagar esses auxílios aí para os trabalhadores e ajudar também de alguma forma. E hoje o relatório Focus do Banco Central em relação ao nosso PIB
de todos os bens e serviços, trouxe mais uma vez uma projeção abaixo do relatório da semana anterior. Agora, o relatório Focus, que ouve 100 principais instituições financeiras do Brasil, acredita que o recuo do PIB esse ano será de 4,11%. Na semana passada, essa estimativa estava em 3,76%. E, claro, a gente sempre ressalta que esse mesmo movimento é visto também em outros países, todos, né? Pelo coronavírus, pela pandemia, pelo isolamento social e tudo mais que a gente já sabe. Então aqui a gente acaba também acompanhando esse movimento. E eu fico por aqui e sigo acompanhando todos os noticiários direto aqui, vendo tudo que sai em relação ao dólar, em relação ao Ibovespa, mercado financeiro. E mais tarde eu também trago informações atualizadas para o Agricultura BR terceira edição e para o programa Mais Pecuária. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Uma boa tarde. Até mais, até a terceira edição do Agricultura BR. Sigo falando de soja por aqui. Eu estava falando do mercado desatrelado da soja em Chicago, está ligado a dólar, e dólar hoje vem em nova alta. Acompanhe comigo como é que estão as posições negociadas em alguns portos brasileiros, voltando à marca de R$ 110. R$ 110 é o valor de referência para os portos de Santos e Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Fala agora de soja e milho e mercado. Nos Estados Unidos, como você bem sabe, bem pressionado, valores em queda por baixa demanda pelo produto dos Estados Unidos, além dos fatores ligados à crise que foi desencadeada pelo coronavírus. Aqui no Brasil a realidade é bem diferente, com os dois produtos muito bem valorizados. A soja levando grande vantagem com a desvalorização do real, chegou a ser negociada a R$ 111 em Paranaguá na última semana, enquanto que o fechamento do milho, por exemplo, na Praça de Campinas, teve alta de 3%. Para falar a respeito destes assuntos e também como é que estão as exportações, estimativas em alta, entre outros fatores, você vai acompanhar agora essa entrevista do analista do Itaú BBA com Walter Puga Júnior. César de Castro Alves, obrigado por ter nos atendido. Vamos falar agora do que ocorre no mercado de soja e de milho. Lembrando que os preços têm forte pressão tanto para a soja e muito mais ainda para o milho, notadamente nos Estados Unidos. César, o que ocorre com o mercado da soja lá fora? Olha, Puga, obrigado, né, pelo convite. Acho que o momento é bastante difícil, né, para a agricultura americana, né, os preços muito pressionados, até mais de milho do que de soja. Há essa incerteza recente aí com a guerra comercial, né? O Trump está recrudescendo novamente a discussão, então fica a dúvida se os termos que foram acordados no acordo fase 1 vão ser cumpridos, e isso significa, em última instância, se vai ganhar atração a exportação de soja a partir dos Estados Unidos esse ano, né? Depois, obviamente, que essa safra for colhida lá na frente. No momento não é esse, né? Eles estão plantando lá a safra, e principalmente o milho lá sob uma pressão intensa por conta do Covid, né? Eu acho que esse cenário de enorme pressão sobre a indústria de etanol como um todo, com queda de demanda e uma possível área relativamente grande nos Estados Unidos, coloca uma grande incerteza. Apesar disso, aqui no Brasil, nossos produtores, né, estão sendo extremamente beneficiados pela desvalorização cambial, né? O dólar está subindo muito e isso significa preços em reais excepcionais. Isso vale para a soja, né, que no spot, e também para a soja futura, né? Ou seja, a combinação de, mesmo com Chicago pressionado, mas com o câmbio que a gente tem hoje nos contratos futuros, dá uma soja muito interessante para o ano que vem. Muitos produtores já estavam vendidos para esse ano, né? A nossa safra já está resolvida, vamos dizer assim, de soja, mas o próximo ciclo, que vai ser plantado com um custo de produção certamente mais elevado por conta do câmbio, ele tem alternativa de travamento hoje em níveis bem interessantes, embora esteja bastante longe, né? A gente nem começou a plantar a safra de soja. Então, preços muito bons em reais, tanto para a soja quanto para o milho. Em especial, o milho está num momento crítico nessa semana, especificamente na próxima, porque a gente começou a observar que o clima, que não foi muito favorável no mês de abril, né, foram poucas chuvas em importantes estados, especialmente no Mato Grosso do Sul, no Paraná,
que estão agora, vamos dizer assim, no fio da navalha, né? Precisa chover essa semana e na próxima no máximo, para que a gente não tenha danos aí na safrinha e descontos sobre os números esperados. A gente ainda não tem essa previsão, né, qual o número final da safrinha, mas depende muito desses números. A gente tem informações que em Mato Grosso a situação é melhor das lavouras, mas no Paraná não está muito bom, não. E o frio chegando agora também, né, com risco de geada, é uma preocupação sobre as áreas de milho. Então, por isso que o preço está bastante pressionado, né, e com essa incerteza no momento. Mas para o produtor rural, os preços em reais estão excepcionais, né? As informações que chegam até a Conab dão conta que milho em abundância nos Estados Unidos pode ser escoado para o mercado externo. Isso levaria a, vamos dizer assim, impedir que as nossas exportações mantivessem um bom ritmo. Milho americano no mercado internacional impediria a entrada do milho brasileiro, já que milho lá, além de grande quantidade, tem preços em forte baixa, né? Sobra milho, entre aspas, no mercado americano. É preocupante para as nossas exportações esse milho que temos nos Estados Unidos? Olha, eu acho que não, Puga. Assim, grande parte do nosso milho, né, safrinha agora, ele já está vendido, né? Ou seja, existe um quadro de oferta grande de milho no mundo, mas não no Brasil. E o quadro futuro, né, que vai derivar dessa nova safra americana que tem chances de ser muito grande, ele desenha um quadro bem folgado para milho no mundo, mas não é a realidade no Brasil, porque a gente tem aqui a nossa produção de carnes, né, nós vamos falar depois disso, bastante firme, né, bastante intensa, né, crescendo bem, a despeito de todas as preocupações e os problemas e riscos que a gente tem visto, né, ou seja, temos um cenário econômico aí notadamente muito pior, né, para o médio e longo prazo, e isso, em tese, é negativo para o consumo de tudo, né? Inclusive de proteínas animais. Agora, por outro lado, o Brasil é o país que está dando o maior exemplo para o mundo todo, né, de manutenção da cadeia de suprimento e da produção de alimentos normal, né, com os portos funcionando muito bem, com toda a logística interna organizada, e nós estamos... isso está se refletindo na exportação, ou seja, a gente está batendo recorde de exportação de soja, batendo recorde de carnes, né, especialmente de carne suína, de números de bovinos também são muito bons. E o que está acontecendo no mundo é que os países que têm alguma relevância como exportadores estão começando a restringir a sua exportação, né, o caso de alguns países do leste europeu, da Ucrânia, estão segurando a exportação com o risco, bastante preocupados com a segurança alimentar. Isso é bastante preocupante e o Brasil não está fazendo isso. E a gente observa também, paralelo a esse momento diferente, né, no mundo, que até mesmo os Estados Unidos estão tendo um grande problema na produção de carnes lá, com os abates sendo cortados por conta dos casos de Covid em fábricas. E aqui no Brasil a gente ainda não observou isso, a gente está um pouco atrás nessa história, né? Não dá para dizer que nós não teremos problemas, mas por várias razões a gente tem a nossa indústria aqui funcionando muito bem. Então, eu diria que há uma boa chance do Brasil a gente até capturar isso via exportações de carnes, essa confusão no mundo. A gente tem sinal de exportação de carne bovina in natura para os Estados Unidos. Então, eu acho assim, que o milho ele é um problema lá nos Estados Unidos, mas aqui não, porque a gente está com a nossa demanda interna muito acelerada. Obviamente, nós vamos ter que ver como é que vai ficar isso nesse quadro pós-Covid, aí, né, em que vem uma recessão, mas como nós estamos alimentando o mundo, né, a gente tem conseguido equilibrar bem esse problema aí do milho em excesso no mundo, né, que não é a nossa realidade aqui, muito pelo contrário. Estamos muito apertados com o estoque de milho e a gente achava que os preços deveriam acomodar, agora temos dúvida, né, se o cereal cai e quanto cai por conta dessa possível quebra da safrinha. Bom, você acaba de ouvir César de Castro Alves, ele é consultor do Itaú BBA. Agradeço suas informações, César.
E a Fundecitrus divulgou na manhã desta segunda-feira os números para a estimativa da safra 2020-2021 na situação de produção citrícola do estado de São Paulo e também do Triângulo Mineiro. E a estimativa de produção é de 287.760.000 caixas de 48 quilos e 100 gramas, um recuo de 26% na produção do país. Veja na tela comigo como é que ficaram as situações, 40 quilos e 800 gramas, corrigindo aqui. Temos aqui uma estimativa, como eu disse, de 287.760.000 caixas, uma queda de 26%, de acordo com os dados apresentados no dia de hoje. Já frente à média das últimas 12 safras, o recuo é de 12,5%, de acordo com os dados apresentados nesta manhã. Portanto, uma safra citrícola menor no país, já que São Paulo e também o Triângulo Mineiro, onde está concentrada a maior parte da produção de todo o país. A seguir, vamos falar de café e também sobre a elevação do consumo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A destaque de logo mais aqui no Agricultura BR, que volta já. E olha, com a valorização do dólar, vários produtos produzidos aqui no Brasil levaram alguma vantagem. Um outro fator é que a Covid-19 também elevou o consumo de algumas produções e produções brasileiras. As pessoas começaram a ficar mais em casa e isso também proporcionou uma elevação de consumo. É o caso do café e é por isso que nós vamos conversar agora com Fernando Barbosa, ele é produtor de café lá em Minas Gerais e vai nos falar um pouco a respeito de como é que está a realidade por lá. E a gente quer saber o seguinte, né? Primeiramente, como é que está o nível de comercialização, como é que o cafeicultor tem conseguido fazer seus negócios neste momento. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham aí, através do canal do Boi. Então, portanto, a nossa região foi muito privilegiada esse ano aí com bastante volumes de chuva, né? Nós tivemos aí uma florada até muito propícia, 2 floradas ano passado, no qual fez com que os cafés tiveram um percentual melhor de produção e até mesmo de nível assim, de qualidade. Portanto, hoje nós temos aí uma comercialização a R$600, que muitos produtores não esperavam, né? Que praticamente assim, nessa época, os preços de cafés tendem até a cair. Mas diante dessa pandemia, diante da elevação do dólar, nós tivemos aí os preços muito bons. Então, hoje, R$600, muitos produtores não têm mais produto. Muitos já realizaram trava, e essas travas, agora de momento, muitos já vão realizando a colheita para poder fazer essa entrega do produto. Fernando, com o aumento do consumo, a rentabilidade do produtor ficou melhor? Hoje o produtor ele está muito atento à questão climática, né? Que eu acho que é um dos fatores que mais vem. Cada ano é um ano diferente. Esse ano, portanto, nós tivemos um ano favorável. Então, a questão de muitos produtores já está se precificando, muitos até anteveram, fazendo colheita aí antecipada, colhendo alguns cafés verdes. Porém, saindo o decreto diante de alguns municípios e algumas regiões, muitos já se prepararam para estar colhendo já na época ideal. Então, com isso, eu acredito que se nós tivermos um produto de qualidade, nós vamos ter umas entregas muito favoráveis, porque um ano de pandemia, um ano de crise, sempre o consumo aumenta. E o consumo aumentando tende a elevar todos os preços de café. Então, muitos produtores estão atentos ao clima, atentos também a essa questão do mercado, mas, assim, diante do produtor, eu acho que é o momento do produtor ver a melhor oportunidade para realizar suas travas. De fato, o câmbio tem favorecido o produtor? Como é que anda o mercado? Diante de hoje, a comunicação ela está muito rápida. Portanto, quando os produtores se iniciam a safra de café, todos colocam nas redes sociais, né? E então, com isso, muitos produtores também estão atentos também ao que está acontecendo no mundo. As torrefadoras, muitos
estão tendo os problemas realmente para poder receber esse produto. Então, muitas torrefadoras já estão ligando, já querendo antecipar, receber esse produto de forma com que não faltar o produto no mercado, porque é uma tendência de alta, e com isso, o mercado é um mercado incerto, mas para o produtor, eu acho que entre esses últimos anos é um ano que o produtor vai ficar muito atento para poder conseguir garantir, pelo menos, a questão do custo interno. A nossa grande preocupação é em questão futura, porque o dólar, nesses patamares que está hoje, que muitos já se falando R$6, isso aí poderá prejudicar no custo de produção futura, porque muitos dependem dos insumos, dos fertilizantes que são importados. E com essa elevação do dólar, certamente, se não tiver um caixa, poderá prejudicar futuramente. É muito cedo ainda para a gente dizer, mas muitos produtores já estão atentos nessa questão do custo de produção que vai ser impactado futuramente. Certamente vai ter que fazer um planejamento antecipado. Para encerrar, Fernando, como que você descreveria este momento para o setor? Eu acho que é um ano assim muito importante, é um ano que todos os produtores têm que estar atentos às notícias, né? Saber o momento exato para fazer a colheita do café, no momento para ter qualidade. É um momento de união, é um momento de união até mesmo com o sistema de cooperativismo, porque nós vamos ter um ano assim totalmente diferente. Então, só através da união nós podemos passar essas barreiras, entregar toda a produção do café com qualidade e direto ao consumidor. Com isso, eu desejo aqui a todos que é um ano que a gente tem que estar unido e todos envolvidos na cadeia produtiva do café. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a você e aos produtores de café aí de Minas, que seguem conosco, porque eu falo agora de preço de café na Bolsa de Nova York. É o Arábica em destaque por aqui, plataforma Ice Futures, com ligeira queda no dia de hoje. Posição de julho vindo a $1,10 mais 75 a libra-peso. Setembro, $1,11 mais 80. Dezembro, $1,13 mais 35. E março de 2021, $1,14 mais 65 por libra-peso. Agora falamos do café Robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Robusta é negociado na Bolsa de Londres em dólares e tonelada. E nós temos aqui alguma alta para o dia de hoje, em torno de 1% para a variedade. Julho vindo a $1.197 a tonelada. Setembro, $1.217 por tonelada. A posição de novembro é negociada neste momento a $1.238. E janeiro a $1.254 por tonelada. As altas ali perto, em torno de 1% no dia de hoje. Vamos encerrando aqui o Agricultura BR, voltamos às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde e até lá!